Boa tarde a todos e todas. Saudar o vereador Reinaldo Preto Sacolão, saudar Pelé do Vôlei, Arnaldo Godoy, e quero convidar aqui para fazer assento dessa mesa o senhor Luiz Felipe Barreto Pérez, que é diretor de operações da Belotur, o José Gomes, que é vice-presidente para assuntos sindicais, representando o presidente do sindicato de hotéis, bares e restaurantes, meu grande amigo Paulo César Marcondes Pedrosa, o senhor Eugênio Pascoal da Cunha, subcomandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, representando aqui o coronel BM, se também quiser fazer presente junto a ele, pode ficar à vontade, tá? Prazer ter o senhor aqui, doutor Eugênio. Alessandro Roncini, diretor da CDL, representando o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas. Tamar também o senhor, querido amigo Leonardo Souza, representando aqui os bares e restaurantes da região da Savassi. Bons bares, né? Os bons bares, com certeza. Bem, boa tarde a todos, boa tarde, Arnaldo. Ô, Léo, Oi. me permite, antes de a gente começar a sessão, eu quero, em público, pedir desculpas a você. Ontem, no plenário, o sangue estava quente, a discussão estava bastante intensa, e você fez uma intervenção lá, questionando, enfim, quero pedir desculpas, você sempre mantivemos relações mais fraternas, pedir desculpas publicamente para você. Tá ok, amigo, obrigado, tá aceito suas desculpas, busquei uma intervenção técnica ali no momento ali, da questão do 142, mas a gente entende que era uma discussão realmente acalorada, esse tipo de coisa acontece. Tá, você é um grande amigo, um grande companheiro, está aceito suas desculpas. Bem, Arnaldo, o objetivo nosso, senhoras e senhores, é estar discutindo o Carnaval de Belo Horizonte de 2016. O que acontece? Muitas vezes, caro Felipe, que representa aqui a Belotur, os comerciantes, a CDL, os bares, o Sindiorb, fica sabendo, em cima da hora, o que está acontecendo. Né? A Polícia Militar ainda participa um pouco mais, mas o que é a nossa ideia? Para que vocês possam estar participando anteriormente, e aí a CDL está dizendo os problemas que as lojas enfrentam, a questão hoteleira, o que nós podemos estar fazendo, né, para poder estar incentivando, os bares e restaurantes, e todos aqui nós já temos tido conversas, Felipe, com a turma toda, e nós recebemos uma série de problemas que aconteceram no Carnaval do ano passado, Major. E problemas, de certa maneira, bem-vindos, porque foram problemas que foram criados, Arnaldo, pela explosão do Carnaval da nossa cidade. Foram centenas de milhares de pessoas que deixaram de sair da cidade de Belo Horizonte, ficando aqui. Alguns carnavais do interior acabaram por causa do Carnaval de Belo Horizonte, eles foram cancelados, carnavais do interior, por causa do Carnaval aqui de Belo Horizonte. Então, nós temos que nos preparar melhor para atender. Então, o objetivo é, primeiro, discutir as questões das lojas. Por exemplo, eu estive lá na Savassi agora, e as lojas reclamando muito da questão, por exemplo, da limpeza da praça, do dia seguinte, tudo. Falou, pô, eu não quero Carnaval porque traz cheiros, né, odores ruins. Xixi, cocô. Pós-Carnaval, odores ruins. Né? Então, mas é uma coisa que traz dinheiro para a cidade de Belo Horizonte, e aquele dinheiro que deixou de sair, talvez no dia seguinte ele esteja gastando naquela loja. A Polícia Militar, apesar de nós não termos tido, depois o Major pode estar falando isso com mais propriedade, grandes problemas assim, de violência extrema, mas a gente quer tá melhorando, por exemplo, evitando que se use as garrafas de vidro, as garrafinhas long neck. Já é uma orientação que a Polícia Militar tem nos dado. Então, o nosso objetivo é que a gente não... Ô, Baiano, vou te chamar aqui para você sentar aqui com a gente aqui, por favor. Senta aqui também. Quem? Você que tem, Baiano, que tem vários bares ali também, ali na Savassi, aqui, convidar ele para ele estar sentado aqui junto com a gente também. Baiano. Senta aqui, ó. Deixa eu sentar aqui. Então, essa questão da segurança. E, por exemplo, na Savassi, ano passado, nós tivemos várias reuniões, quero estar parabenizando, viu, através do Léo aqui, que puxou um grupo de discussão na Savassi, que a gente tem tido, já participei de algumas reuniões aí com vocês aí, que criou o Savassi Abrazel, que, por exemplo, achou que
tinha um público excessivo dentro da Savassi. Então, eu estou passando os pontos, Felipe, para depois a Belotur poder se manifestar. Então, o que a gente achou o quê? Nós chegamos a ter quase que 6 pessoas por metro quadrado ali naquele miolo, né? 6 pessoas por metro quadrado é um público perigoso, né, da gente ter, é um público fora, inclusive, dos padrões, né, de segurança do Corpo de Bombeiro. Então, como resolver esse problema? Porque a gente já sabe que a Savassi, por si só, ela já é um ponto natural de encontro das pessoas. Então, eu quero estar focando muito nessa questão aqui da Savassi, como é que vai estar funcionando nos outros locais. Eu gostaria muito também, um problema que a gente viu, Felipe, ambulantes não credenciados que entravam nos locais, pessoas que aí eles não pagam imposto, não tem nenhum tipo de encargo tributário, né, encargo trabalhista, ou seja, eles criam uma concorrência desleal com aquele que está pagando IPTU, pagando aluguel, pagando os impostos trabalhistas, pagando seu ISS, que são os bares e restaurantes estabelecidos na cidade de Belo Horizonte como um todo. Então, a gente quer também aqui que a Belotur estabeleça critérios para que esses bares possam estar explorando melhor o carnaval. Eles já têm a infraestrutura deles dos bares, inclusive com banheiros, já tem infraestrutura lá de bebidas, lá dentro dos bares, que eles possam, nos locais, obviamente, que esses bares têm ponto, Arnaldo, que eles possam estar estendendo esse ponto, por exemplo, nas barraquinhas que são colocadas nas ruas, serem exploradas por esses comerciantes, através de uma entidade representativa, ou da CDL, ou da Brasel, alguém que possa estar organizando isso e que a gente possa estar valorizando quem? Quem está legal. É importante a gente coibir o ilegal. É importante a gente valorizar aquele que é legal, aquele que está ali no dia a dia. Então, são alguns pontos que a gente está querendo falar. Então, a questão das lojas, né? Priorizando a questão da limpeza, a questão da segurança, a questão de podermos estar utilizando já os bares e restaurantes que estão funcionando diariamente na cidade de Belo Horizonte, e a questão das seguranças, sempre e também apoiando os blocos caricatos, os bloquinhos de rua, o carnaval de rua, que hoje realmente fez a alegria da cidade de Belo Horizonte e conseguiu fazer uma coisa importante, que foi reter o dinheiro que ia para o litoral, que ia para o interior. Esse dinheiro ficou na nossa cidade. Então, são esses pontos principais. Eu até, Felipe, como a Belotur vai ser provavelmente a mais cobrada aqui, porque é quem organiza o carnaval, vou deixar você estar falando, e eu vou estar passando para cada uma das entidades aqui representativas, depois do vereador Arnaldo Godoy, para que eles possam estar passando esse problema para você e você depois pontuando. Nós já tivemos algumas reuniões esse ano, lá na Belotur, que eu já levei esses problemas para você. Você, com certeza, já vai ter muitas dessas coisas já antecipadas, mas eu vou estar passando aqui para o pessoal estar dando uma rodada aqui primeiro. Vereador Arnaldo Godoy, você tem a palavra. Boa tarde. Bom, Léo, você tocou nos pontos, acho que importantes da gente avaliar com todos aqui presentes, os prós, os contras, mas eu quero dizer o seguinte, que a partir de 2009, 2008, 2009, uma série de blocos de rua, de maneira bastante independente, criativa, esses blocos começaram a crescer em número, em quantidade de pessoas que formam esses blocos, Léo, e a cidade, como você falou, ganhou uma nova alma para o carnaval, né? Como diz a moçada, bombou, cidade explodiu de visitantes, não só do interior, Léo, mas de outros estados que vieram para cá, né? Por causa da qualidade do serviço, dos bares, enfim, da nossa gastronomia, dos rapazes e moças bonitas da cidade, enfim. E eu acho, viu, Felipe, você que é da Belotur, assim, quanto menos a prefeitura
regulamentar esse carnaval, botar corda, botar isso, mais segurança nós teremos, né? Acho que a polícia, tá, que o Major vai falar, a polícia pode prestar um serviço de qualidade, oferecer segurança, sem os famosos cordões de isolamento. Santa Teresa também, Léo, é outro ponto muito frequentado durante o carnaval. A gente não deve, o que deve ser limitado é o trânsito de veículos. Os blocos devem previamente estabelecer seus roteiros, né? E a instalação de banheiros químicos. Então, são vários pontos. Lá no Caiçara, ali na Rua Magnólia, também são milhares de pessoas que juntam lá no bloco Magnólia. Você sabe muito bem como é que esses blocos vão andando e tal. Então, eu penso que essa reunião viu, Léo, complementar pela convocação dessa audiência pública para, junto com a Belotu, a polícia, os bares, enfim, as escolas de samba, os blocos, a gente encontre um caminho com mais segurança. Eu acho que o Carnaval de 2015, Léo, eu acho que ele foi bacana. Assim, problemas sempre aconteceram, né? E aconteceram e vão acontecer. Você não consegue deter, evitar, mas quanto mais a gente minimizá-los, melhor. Então, vamos aguardar o pronunciamento, depois a gente volta a falar, mas parabéns pela... Obrigado, Arnaldo. O objetivo, por exemplo, em 2015 aconteceu, e aqui nós temos vários representantes aqui, o quê? Eles às vezes ficaram sabendo, Felipe, em cima da hora das coisas, nem era você que estava lá, foi o caso da Maceno. Eu lembro que 1 ou 2 dias antes do carnaval, eu levei ele na Savassi, nós fizemos uma reunião grande lá, com vários lojistas, várias coisas, que eles não sabiam o que estava acontecendo. Então, a ideia nossa, né, nós combinamos isso ano passado, era o quê? Nesse ano, nós nos anteciparmos. Por quê? Porque o carnaval é de todos nós. E eles querem ajudar o Carnaval de Belo Horizonte, ajudar a Belotu, ver de que maneira que eles podem estar contribuindo. E você já participou de algumas reuniões com eles, vocês viram que eles estão dispostos a estar ajudando, contribuindo, até com questão de segurança, se for necessário, com atrações, se forem necessários, para estar colocando, porque o Carnaval é de todos. Então, esse é um objetivo, entendeu, Arnaldo? Só para... Tem uma música do João Bosco que fala isso, né? Não põe corda no meu bloco, não traz o teu carro-chefe, não dá ordem ao pessoal, né? Mas a questão por exemplo, do Passa 1, o Major vai poder estar falando aqui, por exemplo, isso tem sido trabalhado já há algum tempo com a Polícia Militar aqui em Belo Horizonte. O que é que eles fazem? Num determinado local que se entende que cabe um X de pessoas, a entrada ela é livre, ela é franca, não se cobra para aquela entrada. Mas na hora que nós atingimos aquele X de pessoas, a gente não deixa entrar mais, a não ser que saia um. Por quê? Por uma questão de segurança, não de inibir, ou de estar proibindo, ou de estar cerceando, mas uma segurança daqueles que chegaram, que estão naqueles lugares, entendeu, Arnaldo? Então, vai existir fechamentos, o Felipe vai poder falar, mas, por exemplo, na Savassi a gente já sabe que vai estar fechando aquele quarteirão todo, ali desde a Tomé de Souza até ali a Paraíba, ali, né, Cristóvão Colombo, Getúlio Vargas e Pedro, vai estar fechando ali, não cobra nada de entrar, para que aqueles primeiros que chegarem possam estar curtindo o seu carnaval lá com segurança. E com a participação hoje mais ativa, né, do Sindiorb, da CDL, enfim, de todas as associações aqui presentes. Eu quero até agora estar passando para o Major, para ele poder estar falando, o Eugênio Pascoal, que é subcomandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, pode estar falando. Você prefere falar depois? Você quer falar, CDL? Quer estar falando antes? Nosso café é muito primeiro nós vamos estar arguindo, né, a maioria dessas coisas para Belotu, para ele poder estar colocando o que nós conseguimos mudar do Carnaval do ano passado. Bom, Alessandro. Boa tarde a todos. Meu nome é Alessandro Roncini, sou diretor da CDL, representando o presidente Bruno Falsi. Antes de mais nada, Léo Burguês queria cumprimentar na sua pessoa todos presentes e agradecer para esta convocação, que acho muito útil. É um debate muito útil, é uma discussão que precisava ser feita. Até então, como justamente falou, a Savassi em particular foi deixada meio por fora,
é bom termos esta possibilidade de discutir previamente e propedeuticamente sobre a Savassi. Bom, a CDL, os comerciantes na Savassi em geral, não é que sejam contra o carnaval ou contra os eventos, mas realmente nós tivemos, em particular, todo mundo sabe que nos últimos 2 anos houve um boom realmente no carnaval de BH. Este é muito positivo para o turismo, em geral, até para os próprios cidadãos. Só que em 2014 eu diria que todo mundo ficou um pouco despreparado, porque não imaginava um carnaval deste tamanho, e realmente, em particular a Savassi, foi uma destruição tamanha, desde grama, desde fonte, enfim, várias coisas, que até deu em telejornal nacional de alguma emissora. Então, realmente, em 2014, pegou todo mundo de surpresa e foi lamentável. Em 2015, melhorou um pouco, mas ainda, eu diria, não é o ideal como carnaval para a região. Por que digo isso? Antes de mais nada, vamos tentar dividir entre comerciantes, moradores e o setor gastronômico aqui representado. Da um lado, acredito eu que o setor gastronômico tenha vantagem com o carnaval, é justo que tenha, é justo que o carnaval realmente esteja na Savassi também. Entretanto, os lojistas, por exemplo, no carnaval do ano passado, tiveram algumas surpresas desagradáveis, quais, por exemplo, em particular na Fernandes Torinho, o fechamento da rua sem que ninguém, aliás, todo mundo ficou sabendo com 24 horas de antecedência, isto é muito ruim, bem como a montagem de palco e fechamento de rua já na sexta-feira, antecedendo o carnaval. Portanto, isto prejudicou bastante os lojistas. Fora isso, como já foi falado, questões durante e pós-carnaval, que são talvez sentidas mais para os moradores, como xixi, bagunça, sujeira, etc. O que foram levantados para o presidente da mesa, Léo Burguês, questões de segurança, de limpeza, etc. Tudo isso pode e deve ser melhorado, com certeza. Mas o que nós queremos é que, na realidade, haja uma certa formatação do carnaval na Savassi. O que entendo para formatação? Não podemos imaginar, como tivemos nos 2 anos antecedentes, 40 mil pessoas na Praça da Savassi. Isto não cabe, a Praça da Savassi não tem possibilidade disso, assim como a Praça da Liberdade, não, inclusive até por motivos de tombamento, etc., no caso da Praça da Liberdade, não há possibilidade de eventos de grande porte que possam arrecadar danos para as pessoas, digo, para equipamento, etc. Então, nós queremos que haja um número de pessoas adequado pela região. E até falando com a Belotura e com a Prefeitura, em particular com a Centro-Sul, nós achamos que talvez a melhor solução possa ser não incentivar grandes eventos na Savassi, com palco, com grande evento, etc., e deixar aí sim, porque não podemos pensar que o setor gastronômico não tenha que ganhar com isso. Então, concordo plenamente que talvez a melhor coisa seja deixar o setor gastronômico da Savassi, evidentemente junto com a Prefeitura, a Belotura, etc., e tal, com os organismos competentes, que possa organizar melhor o próprio carnaval, de forma de não perder economicamente com a falta eventualmente das pessoas no carnaval, mas que não haja um grande evento, não haja um palco na praça que possa realmente dar maior prejuízo. Concordo plenamente também uma maior fiscalização junto aos ambulantes que realmente aproveitam no sentido negativo inclusive vendendo até, outra coisa que foi levantada muito interessante, garrafas de vidro, etc., que não deveriam circular durante grandes aglomerações e que realmente aproveitam, não pagando imposto, etc., de eventos. Então, estamos totalmente a favor que
o setor gastronômico da Savassi realmente possa fazer isso. Queremos, repito, tanto carnaval quanto evento. O ideal seria que cada região talvez tenha uma tipologia de evento. Por exemplo, a Savassi talvez que seja mais família, mais criança, quem sabe um carnaval de marchinha, carnaval mais para a família mesmo ir, para a criança mesmo ir. Bem como talvez em Santa Teresa seja mais boêmio, bem como no centro, em particular na Praça da Estação, possa ser mais adolescente, de uma forma a não fazer grandes danos ao equipamento e trazer, digamos, benefício para quem quer carnaval. Nós achamos que dá para ter, desde que hajam determinadas precauções. A discussão é por isso, para que nós possamos tomar essas precauções. Obrigado. Ótimo. Obrigado. Zé Cosme, por favor, outra posição suas. Meu nome é José Cosme da Costa, eu sou diretor lá do Sindiog, do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes. Com o Carnaval de 2015, o que nós percebemos foi o seguinte: para o turismo e para a cidade, nós tivemos uma divulgação espontânea, né, a nível nacional. Aí nós temos que tomar o cuidado que realmente, como falou, a segurança ela tem que ser muito bem trabalhada aí, porque qualquer fator negativo na segurança, do mesmo jeito que nós estamos tendo a divulgação positiva do evento pela multidão que participou, mas nós temos que transmitir também a segurança. E a geração de empregos temporários também foi um ponto positivo. Quem mais faturou realmente foi o setor de alimentos e bebidas, né, que é a gastronomia. A hotelaria teve uma pequena participação, mas se o carnaval continua sendo bem trabalhado, então no futuro a hotelaria também vai ter uma participação maior nesse faturamento aí, nesse período que em anos anteriores nós ficávamos aí totalmente sem faturar. Então teremos um faturamento também na hotelaria. Portanto, de um modo geral, algumas coisas ainda ficaram a desejar, mas a partir do momento que você vai avaliando ano a ano os pontos que deixou a desejar, por exemplo, banheiros públicos, é notório que faltou, não deu para atender a demanda. Então tudo isso aí tem que ser revisto para que possa melhorar no futuro. Portanto, de um modo geral, o evento foi bom para a capital. Foi bem trabalhado e realmente tirou aquilo que se passava, que Belo Horizonte não era lugar de fazer carnaval. Então realmente provou que carnaval funciona sim em Belo Horizonte e com a participação mesmo do povo, né? Principalmente dos blocos aí, que foi a coisa que mais chamou a atenção, que é um formato diferente das outras capitais, mas que que deu certo e é o caminho. Fico satisfeito. Acreditamos que hoje, nesse carnaval, nós vamos ter 2 grandes eventos particulares, ou seja, com camarotes, preços de ingressos bem mais caros, que vai atrair um público que, por exemplo, nós tínhamos na época do Carnabelô aqui na Afonso Pena, que lotava todos, né, praticamente 100%, né, de lotação naquele... Mas isso é uma construção que nós estamos fazendo. Então, com esses 2 grandes eventos que vão acontecer, um na Serraria e um na Land Spirit, eu acredito que vai estar vindo algumas pessoas de fora que pode estar incrementando também pessoas de um poder aquisitivo maior. Léo, por favor, está colocando aí como representante dos bares e restaurantes e da Brasel também, Savassi. Boa tarde a todos, meu nome é Leonardo Souza, sou representante da Câmara Setorial da Brasel Savassi. Faço de minhas palavras a do Alessandro, queremos sim o carnaval, mas precisamos de organizar muito, e especificamente para o setor de bares e restaurantes, eu acredito que a maior problema que tem acontecido são os ambulantes, que diretamente afetam inclusive o trabalho da PM, porque eu posso falar aqui pelos bares que eu conheço, o Baiano da Acarajé, o meu, não vendem garrafas no carnaval, e muitas vezes somos prejudicados por isso, porque a gente
tem todo o esforço de vender lata, de virar um copo descartável, porque a gente está ali o ano inteiro. Chegam os ambulantes e vendem as garrafas, vendem o que querem, no preço que querem, e acaba que o ônus do problema fica todo com a gente que está ali o ano inteiro. Enfim, no mais é isso. Eu acho que juntos aí a gente vai conseguir estabelecer uma coisa legal para Savassi e para toda a cidade. Quer completar então, Baiano, por favor. Só para você se identificar também, Baiano, é também comerciante lá da região. Boa tarde, eu sou Daí do Baiano do Acarajé. E eu queria só complementar que a gente vai estar, eu estou junto com o Léo, nosso presidente lá, mas a gente está junto também para ajudar na segurança e na limpeza, que eu acho que é o fundamental da Savassi. Em torno de garrafas a gente já não trabalha há muito tempo. É mais uma vez ou outra que a gente vê o pessoal, os ambulantes com elas na rua, mas a gente trabalha seguramente sem garrafas. E se precisar vai ser sempre assim. E a todos eu falo que pode contar com o Baiano do Acarajé para qualquer coisa, com o que precisar, a gente está junto aí para poder estar participando, tá ok? Obrigado. Não, com certeza. Vou passar para o Felipe. A gente já chegou a discutir esses problemas, né, Felipe? Já na Belotur, em particular, até com a presença de vários representantes aí do setor, mas eu acho que aqui é o momento de você estar dando publicidade. Esses problemas, você já tinha conhecimento deles, né? Quero estar te parabenizando pela organização que foi. Eu acho que o Alessandro falou muito bem. O primeiro ano foi pego meio de surpresa, né? Ninguém acreditava naquilo. No segundo, eu lembro que você brigou muito para a questão de que os blocos eles fossem cadastrados, Arnaldo, não no sentido de proibir, mas no sentido de quê? De que o poder público tenha conhecimento da onde ele está passando para poder dar segurança e infraestrutura para ele. Seja segurança no trânsito, seja infraestrutura no banheiro químico, nas chegadas dele do local. Então, não é uma questão de cercear, é uma questão de organizar. Todos eles estão liberados de poder estar participando. Mas a partir do momento que o poder público fica sabendo qual que é o trajeto que eles passam, e quantas pessoas são, ele pode se preparar com o número de banheiros químicos, com o número de policiais, de fiscais, né, com o fechamento de trânsito daqueles locais. Então, esse que foi o objetivo, né, desse cadastro, né, que foi feito dos blocos. Felipe, então você tem a palavra aí, os nossos pontos e os nossos pedidos principais é que na Savassi não se tenha aquele mega show que foi colocado. Parabéns, uma torre maravilhosa, talvez das mais bonitas que eu já vi, mas não é a característica, por exemplo, da Savassi, aquilo ali. A característica da Savassi é o pessoal mais família, essa é a característica, é o que os comerciantes da Savassi. Então, o primeiro pedido que a gente tem é que não tenha esse mega show na região da Savassi. Você vê que é um pedido da CDL, dos bares e restaurantes, da Polícia Militar. Então, um pedido aqui dos três aqui, que não se tenha esse mega show na Savassi, porque a Savassi, por si só, ela já atrai as pessoas, seja em comemorações esportivas, seja em comemoração do Carnaval, em qualquer que seja. Então, esse é um pedido. O outro pedido é que a gente possa estar valorizando o comerciante legal que está no seu dia a dia trabalhando em Belo Horizonte, aquela pessoa que está pagando impostos, que está pagando seus tributos, para que essa pessoa, no Carnaval, ela possa expandir o seu estabelecimento, atendendo em outras áreas, até para que não haja uma grande aglomeração no lugar que a pessoa quer comprar ali a bebida e a comida. Ele vai fazer isso para a gente também conseguir dispersar as pessoas, dando bons atendimentos para elas, mas que elas não fiquem aglomeradas muito em um determinado lugar. A questão, nós acompanhamos várias vezes, eu te liguei, inclusive, ano passado, e tal, juntos, essa questão da fiscalização, né, dos ambulantes lá, e eu acho que foi muito bem dito aqui, pelos comerciantes aqui da região, o quê? Eles querem participar, inclusive, ajudando com custos do Carnaval. Eles ajudando, pagando, por exemplo, mais segurança, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, para dar segurança nos estabelecimentos deles. Eles querem estar tendo a oportunidade de colocar, por exemplo, nós temos ali no seu quarteirão ali, são quantos restaurantes ali? Uns 14? 8?
Então, os 10 restaurantes. Então, que eles possam, eles mesmos, aí nós estamos, inclusive, tirando um custo da própria prefeitura, colocar lá, Arnaldo, uma pequena marchinha, concurso de bloquinho de coisa para criança. Então, ali, especificamente, a busca é do ambiente mais de família. Que se a gente não tiver aquela mega torre, que você está vendo aqui, não, é um pedido de todos, da Polícia Militar, do CDL, da Brasel, que isso não tenha na Savassi. Então, é um pedido que a gente está fazendo aqui da sociedade organizada aqui para vocês, para que a gente não tenha 6 pessoas por metro quadrado, como foi ano passado. Graças a Deus, não tivemos nenhum grande problema, né, Major? Pelo menos que eu saiba, você deve estar aí, não tivemos nenhum grande problema. Então, graças a Deus, isso aconteceu. E uma outra coisa, Felipe, que a gente gostaria também, é que na colocação dos banheiros químicos nessas regiões, que a gente que esteja consultado também os comerciantes daquela região. Inclusive, aconteceu de, na última hora, ter que mudar banheiros químicos, que ia parar em determinado lugar. Então, que o comerciante ele possa estar dando sugestões para Belotur, nesses locais, da onde se colocar esses banheiros químicos, que, inclusive, ano passado teve algumas modificações. Mas, no mais, a gente tem que realmente estar parabenizando a Belotur pela organização que teve no ano passado, e nós estamos aqui para somar com vocês, então gostaria de que se fosse colocado aí pela Belotur, desses pedidos que nós estamos fazendo, que pode ser atendido aí, por favor. Você. Tá bom. O Major também quer falar depois de você. Okay. Todo mundo quer falar depois de mim, né? Boa tarde, vereador Léo Burguês, Arnaldo Godoy, pessoal da mesa, demais. Bom, o assunto aqui basicamente parece Savassi, né? Mas eu gostaria pontuar também de uma maneira geral a característica do carnaval, porque a gente ouvi muito falar, ouvi muita colocação do Arnaldo Godoy, até cantando aí nosso querido João Bosco, e alguns outros comentários sobre fomos pegos de surpresa em 2014, 2015. Eu acho até natural o pego de surpresa, assim, é como se fosse em escala, né? Então, muita gente vai tomar conhecimento do carnaval daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, na hora que impactar nele, né? Ele vai tomar conhecimento disso. Na verdade, o carnaval já é realidade há algum tempo. É um carnaval que nasceu com uma característica espontânea, do povo, familiar, seguro, com alegria, divertimento, ocupação do espaço público, da rua. Ou seja, não é nada que nasceu arquitetado ou premeditado, nasceu por demanda mesmo, por necessidade. E é muito importante que a gente tenha esse entendimento desse carnaval e que a função da gente é aparecer o menos possível na característica desse carnaval. Querer ter menos regra possível, menos propriedade possível. Que nem um juiz de futebol, quanto menos eu aparecer, melhor eu fui dentro de campo. Os atores do carnaval são do carnaval que hoje a gente fala que ressurgiu em BH, é a população, são os blocos de rua. Eles são os principais responsáveis por toda essa alegria que a gente está vendo em BH e toda essa retomada da cidade pro cidadão. Ele usar a sua cidade de uma maneira responsável, alegre e divertida. Esses outros espaços que a gente fala que impactam os senhores, na verdade, nesse contexto de carnaval de Belo Horizonte, eles são até os menores, mas que impactam diretamente aos senhores, né? Que são esses espaços que a Belotur entendeu, alguns já existiam, que são os das regionais, que por tradição sempre aconteceram nos espaços das regionais, o da Praça da Estação, que sempre foi um espaço de manifestação popular, né, da grande população poder curtir o seu carnaval, e a Savassi, pelo nosso entendimento na Belotur na época, de naturalmente ser um local de concentração. Então, qual foi a intenção? É que a gente esteja preparado, se vai haver concentração em algum lugar, que a gente esteja preparado para ofertar ali infraestrutura necessária para impactar o menos possível
aquela região. Como Santa Teresa também nasceu espontaneamente. Ou seja, não é incentivar que vá para lá, não é criar conteúdo para lá, é ter o entendimento, não é criar uma oferta. A gente está trabalhando muito o que já espontaneamente acontece na cidade. Ao longo dos anos, a gente vai adequando a realidade. A gente faz uma previsão, tem uma expectativa, nem sempre a gente acerta, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. A expectativa que a gente tinha de capilaridade no carnaval, de que ele pudesse, nesse primeiro momento, acontecer em todos os cantos da cidade, não aconteceu da maneira como a gente previu que poderia acontecer, então a gente está revendo todo o investimento, aonde fazer, como fazer, de que maneira fazer, sem deixar de perder essa característica e sem deixar de fazer que tenha essa oferta também nas regionais. Então vão continuar acontecendo os eventos nas regionais, eles vão ter nas regionais uma característica, esse sim, mais familiar, que é o nosso entendimento, né, que quem hoje fica na regional é um público diferente do que quer curtir com um bloco na rua. Então a gente estava ofertando uma coisa errada na regional, então a gente vai voltar agora para família, melhor idade, criança na regional, é o que a gente vai estar ofertando, mantendo a característica do carnaval espontâneo que aconteceu em Belo Horizonte, que ele é diurno. Lá na contramão estávamos ofertando um carnaval noturno, ou seja, demanda mais mão de obra, não é o que o público quer, não é o que tinha adesão, então ele será feito dessa forma. Na Savassi, num primeiro momento, tinha um palco com atrações em que a gente respeitou um evento que já acontecia na época, que era um evento particular. A gente, em conjunto, chegamos a um consenso de realizar em parceria esse evento, em que tinha atrativos com música ao vivo. A Savassi teve uma grande adesão. No ano seguinte, no intuito de não ofertar tanto, apostamos num som mecânico. Na verdade, a adesão foi maior ainda, né? E para esse ano, em conversa com o CDL, as nossas conversas, até com Polícia Militar, com todos essas instituições a gente tem conversado, a gente entende que o maior atrativo de Belo Horizonte é a população de Belo Horizonte, é isso que acontece espontaneamente. Não temos necessidade de criar mais atrativo do que a gente tem. A gente tem é que criar condições para que as pessoas brinquem o carnaval com liberdade e segurança, e dentro da razoabilidade a gente consiga prever todas as expectativas de todos os setores, né? Então, ter a razoabilidade de pensar no comércio, de pensar no ambulante, de pensar no bloco, de pensar no morador. E a função da Belotour nessa história, pegando carona aí em Paris, vamos dizer, o facilitador da história. Apenas isso, tentar ser um facilitador para que tudo seja preservado e tudo muito bem entendido. Então, quanto a Savassi, acredito também nessa sugestão de que, naturalmente, as pessoas irão se concentrar lá, não precisamos fazer uma oferta de conteúdo para lá, colocando em risco a integridade das pessoas, não tem necessidade disso. Mas temos sim que estar preparados para a Savassi, para a integridade das pessoas. Então, o fechamento da Savassi, inicialmente, ela é necessária para a segurança do folião que ocupa as avenidas Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo. Então, no primeiro momento, esse fechamento já é realizado pela segurança das pessoas que estão ali, através da BH Trans. A limpeza também é um ponto a melhorar, apesar que eu tenho muitos elogios a fazer à SLU, que eu acho que ela sobressai no carnaval. Eu acho que é uma das instituições que mais sobressai pela dedicação, empenho, rapidez.
precisa realmente a gente ter uma condição logística de ser mais rápido na Savassi, deve ter problema de logística, de desocupação da área para eles entrarem rapidamente e fazer toda essa limpeza, com certeza tem isso. Aumentar o número de banheiros, essa parte de segurança também, de garrafa, que vocês mencionaram também, foi a olho nu, né? Quem transitou na Savassi, você parecia que estava andando em cima de uma praia de pedregulho, se ia pisando, era caco de vidro assim, espalhado pela avenida, perigoso. Não acredito muito em apenas fiscalizar, punir, repreender, acredito muito em prever, fazer uma campanha preventiva, educacional, né? Orientar, e aí sim depois você efetivamente fiscalizar isso. Então, essa parte, Léo, assim, da parte de garrafa, até em reunião do CDL, com a polícia, ontem eu tive até com o Coronel Cícero, nós estamos, inclusive, com a Polícia Militar, a parte de comunicação da Polícia Militar, nós vamos desenvolver uma peça, um informativo, nós vamos fazer uma campanha dentro da Savassi, uma blitz, né? Levando essa informação, levando esse panfleto sobre a característica do Carnaval de Savassi, o entendimento em não comercializar ali garrafa no balcão e tudo mais, perigo que isso pode representar para a integridade das pessoas ali. Então, bem colocado e oportuno. Quanto ao ambulante, é importante ressaltar o momento que a gente vive, né? O momento, a economia apertando para todo mundo, e a demanda que existe desses... Vou levantar um dado para vocês. Hoje os blocos de rua representam 80% do público impactado diretamente na folia do Carnaval. O ambulante, ou seja, tem uma oferta muito grande, tem uma demanda muito grande já nesses trajetos e nesses blocos, para que essas pessoas possam aproveitar esse momento e estar ali ganhando o seu dinheirinho, né? Então, qual que é a nossa função? Facilitar para que muitos sejam cadastrados. Então, nós, em reunião com o Ismaru, porque a demanda é muito grande, tem muito bloco, tem muita gente. Obviamente, eles querem ir mais num bloco ou mais num local, acaba bloco ficando sem. A nossa intenção, então, é orientar ele para que todos esses locais tenham a presença do ambulante, porque ele presta um ótimo serviço para a gente, né? Porque o cara está ali, quer água, refrigerante, um sol escaldante, então já tem demanda para isso. Nada, cerveja também pode. Também faz parte. Então, a nossa intenção nós não somos contra ambulante, nem toureiro, tem que ter. O toureiro, eu tenho que convencê-lo, cara, não precisa ser toureiro, pode vir aqui, se cadastre, está aberto, é fácil, vai. E tenha entendimento e ajude a gente a fazer a festa ficar bacana, né? Ajude a entender que a sua presença, às vezes, na frente do bloco e ficar parado aqui com uma caixa grande, você pode atrapalhar a evolução do bloco, você pode colocar em risco o pessoal. Então, fica mais um pouco para o lado, fica um pouco mais para trás. Então, é muito importante. Então, esses espaços de regional e tudo mais são pouquíssimos espaços para que precise ter a necessidade do ambulante ali. E já existe uma grande demanda nas ruas para ele poder trabalhar. Então é isso que a gente tem que orientar ele e conversar com ele a respeito. A outra coisa, falando da corda, é que a gente tem um entendimento para não confundir uma coisa com a outra. O Carnaval de Belo Horizonte é sem corda. O Carnaval de BH é sem grade. Não tem praça fechada. A gente acabou de fazer agora Arraial de Belu totalmente aberto, porque é do povo. A gente quer que o Carnaval também seja do povo. Então, uma coisa é bloco. A outra coisa é uma Savassi ou uma regional que, por motivos de segurança, existe, para prevenção do público, existe algum tipo de
contenção, mas aberto ao público. Mas a característica do Carnaval de Belo Horizonte é sem corda, o bloco é sem corda, aqui não é Bahia, aqui é Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem as suas características próprias. Felipe, eu quero passar aqui agora para o Arnaldo. Ele queria fazer uma colocação, Arnaldo? Você pediu para depois dele, está falando? Pode falar. Bom, primeiro, Felipe, cumprimentar por essa final da tua fala aí, eu achei pertinente demais. Pertinente demais a questão dos ambulantes. Porque, ô Léo, não sei se você frequenta os blocos, eu ando muito em bloco. Isso. Então, assim, nesse trajeto dos blocos, que esses ambulantes, a grande maioria deles, trabalham. Né? Uhum. Cadastramento deles, aí com a Belotur, não sei o quê, com a Esmarô, regulação urbana, deve ser feito. Agora, tem que haver um espaço para esse, que é um segmento grande da nossa população. Né? São pessoas que... E os ambulantes, né, são muitos. A gente tem que organizá-los junto com a Belotur aí para prestar um serviço, como ele falou. Tal. Essa é uma coisa. Bacana isso. Outro ponto, eu vou discordar aqui do representante CDL. Esqueci teu nome, companheiro. Viu, Alessandro? Exatamente. Porque se a gente segmentar a cidade... Praça da Estação é popular, Praça da Savassi é família, Praça da Liberdade, né, a classe média. Então, eu acho que o bonito do Carnaval é essa mistura de povos, de classes sociais, de identidades, né, pessoas diferentes. Eu não quero só marchar ao lado de cruzeirense. Eu quero que atleticano, americano do meu lado, para poder zoar eles também. Então, assim, eu penso que essa mistura, viu, Alessandro? Por que essa... Você vai lá para o Alto das Mangabeiras, o pessoal não quer que tenha nada lá em cima. Porque lá é o lugar deles, a casa deles, ninguém quer nada perto da casa deles. Isso não pode a cidade ser proprietária, cada lote, cada bairro ser proprietário daquele bairro. Santa Teresa, viu, Léo? Milhares de pessoas saem do Santo Antônio, do Caiçara, de todo para ir para Santa Teresa, para o Carnaval. E ano passado não aconteceu nada em Carnaval de Santa Teresa. Eu fui lá uns 2 ou 3 dias seguidos. Né? E a Polícia Militar, não sei se o Major estava na época, estava criando casos para liberar o Carnaval, que fechar às 6 horas da tarde o Carnaval em Santa Teresa. E nós conseguimos a ampliação desse horário. Então, eu acho que, como disse o Felipe, o Carnaval não pode ter corda. Não pode ter corda. Se cerca a Praça da Estação. Uma lei que nós aprovamos aqui na Câmara, né, Léo? Não pode cercar a praça. Quanto mais você cerca uma praça, mais tumulto você cria. Mais tensionamento você cria com quem frequenta aquela praça. Não estou dizendo para deixar o Deus dará, aconteça o que acontecer. Felipe expôs bem a questão. Né? A Savassi, o que tem que fechar lá? O que tem que fechar em Santa Teresa? O trânsito de veículo durante aquelas horas. Tá, o veículo entra, agora deixa aberto, a população entra e sai. Se não vai aglomerar 40, 50 mil pessoas. Então nós temos que conviver com isso. Por exemplo, Rio de Janeiro, o bloco Bola Preta. 1 milhão, 2 milhões de pessoas andam na Copacabana, lá em Recife, e não tem corda. Lá no Carnaval da Bahia tem corda, é aqueles blocos chatos, que Zileaê é chato, lá fica cercando corda. Mas tirante esse Zileaê, não tem corda também, não. Fui lá, alguns carnavais. Eu não quero entrar em bloco com corda, eu quero entrar no bloco para ir para a rua e sair a hora que eu quiser. Então, eu acho que a gente tem que aprender a conviver com essas dificuldades. Né? E o poder público, a Câmara Municipal, vocês, as instituições, a polícia, de minimizar ao máximo algum imprevisto. Né? Como é que você minimiza o imprevisto? Se organizar da melhor forma possível, com liberdade, sem cerceamento, viu, Léo? Sim, eu não concordo que seja segmentado cada pedaço da cidade para um segmento de público. Isso é discriminativo, né? Isso, daqui a pouco nós vamos ter um lugar só para preto, só para homossexual,
só para deficiente, não pode ser assim. Só para religiosos, né? Eu acho que é isso. Então, Felipe, podemos colocar, vou passar depois para o Alessandro. Primeiro, não vamos ter um grande evento da Savassi, podemos estar colocando isso, né? Não vai ter camarote também da prefeitura nos blocos. Porque algumas coisas que estavam sendo colocadas na cidade, que eu acho que é importante ficar claro. Que não vai ter grande atração na Savassi, que não vai ter camarote da prefeitura. A questão dos horários, existe alguma colocação, depois o Major também está falando, da questão dos horários, que isso foi uma briga que teve ano passado realmente em Santa Teresa, de querer acabar lá o carnaval 6 horas, que é um horário, na minha opinião, totalmente irrazoável isso, né? Me ajuda aí. Então, essa questão, Savassi vai ter do horário, se a Belotur consegue facilitar, primeiro, para que esses bares e restaurantes possam ter extensão deles nos locais, aqui nós estamos falando, o do Barreiro lá do Barreiro, da Savassi a Savassi, de Venda Nova em Venda Nova, cada um dentro das regionais valorizando aquele comerciante que é legal. E aqui vai uma sugestão que me veio agora, não discuti com ninguém isso, estou falando aqui agora, que é o seguinte: se uma sugestão para Belotur dar para os blocos, para que o bloco possa, ele mesmo, se ele quiser, cadastrar algum ambulante que seja do bloco. Por quê? Isso eu já vi fazendo. Tem um vereador aqui que fez isso. O bloco, ele fez o bloco, botou lá um carro lá, vendeu a cerveja, e o dinheiro do lucro que foi vendido para o pessoal do próprio bloco ajudou a pagar o quê? Ô, Léo, mas aí você elimina esse segmento que já funciona. Não, mas eu não estou assim, falando de eliminar, eu estou dando a sugestão se eles podem estar indicando gente para poder estar trabalhando. É uma sugestão. Na verdade, a coisa é democrática, assim. A abertura, o cadastro para o bloco, qualquer um pode ir lá e... Ainda mais hoje em dia, né? Hoje você vê... todo mundo vira ambulante durante o carnaval, né? Todo mundo aproveita essa oportunidade, porque está todo mundo apertado, todo mundo passando aperto, né? Então é aberto. Se a pessoa quer, de algum determinado bloco, ir lá cadastrar e querer atuar no seu bloco, pode estar aberto para todo mundo. O que eu não poderia fazer, e não é nem a função do bloco, que eu entendo muito bem eles falarem assim, só a gente que vai comercializar, que iria contra totalmente o direito de qualquer um poder fazer isso. Então isso jamais partiria deles. Até para completar um pouco o que o Godoy estava falando, sobre que a coisa dá certa aqui em Belo Horizonte, eu vou dizer, a gente tem uma característica de carnaval que ele não tem regra. E ele tem uma cumplicidade fenomenal com os principais atores do carnaval. Eu hoje devo ter mais de 200 blocos de rua cadastrados em Belo Horizonte. Uns nomes geniais, né? A gente tem diálogo com todos eles, e o que me deixa muito tranquilo, Léo, muito confortável em fazer a minha parte, é que todos têm plena consciência do que é ter amor pela sua cidade. Então, a compreensão e o entendimento do que representa a cidade para cada um deles, eles têm assim 100%. Então, eu tenho muita tranquilidade com qualquer tipo de transgressão que aconteça. Nunca é feito colocando risco de integridade do folião, nem desrespeitando o direito do outro cidadão que não quer brincar o carnaval. Então isso é um negócio sensacional, que me deixa muito tranquilo, né? Eu acho que facilita tudo. Acho que até a Polícia Militar vê isso. A característica do que acontece na rua é de uma responsabilidade, de uma consciência cidadã, que é uma aula que a gente tem em Belo Horizonte, que não carece em momento nenhum chegar alguém e impor algum tipo de regra. Isso já me deixa muito tranquilo. Completando também, eu estou pegando só carona do Godoy, eu venho de rádio, que eu sou radialista, né? Então a gente trabalha muito com segmentação, né? Segmentar, parará. Eu vou dizer,
Hoje é muito difícil você estereotipar um cidadão. Hoje as pessoas são 360. Você gosta musicalmente de vários segmentos, você convive com vários tipos de pessoas diferentes. A diversidade é que é o grande estereótipo do cidadão. É a riqueza então, da vida, né? é impossível você criar uma demanda. Ela já existe. Então, é impossível realmente o que ele está dizendo. Eu falar aqui vai ser assim ou aqui vai ser assado. Porque não adianta querer criar essa demanda. Ela não vai ser atendida jamais. Ela já, naturalmente, ela já é diversa. E também, se a gente faz isso, a gente passa a ser excludente. A gente passa a ser discriminatório, que também não seria bom. Apesar do que não teria adesão no meu modo de ver, porque não é isso que a cidade quer. Agora, quando você identifica, é inteligente que você atenda. Se eu identifiquei que quem está na regional é a família que está lá, que o cara que quer vir para o bloco está vindo para a cidade, e quem ficou lá, eu não vou ofertar lá, então, um conteúdo que a pessoa que frequentaria não está lá, e eu não estou atendendo quem está lá. Então, eu tenho que adequar e atender essa necessidade e não criar uma. Obrigado. Antes de passar para o Major, o Alessandro está querendo esclarecer a fala dele. Obrigado. Bom, queria ter direito à réplica ao Arnaldo e também Teremos agora... réplica, teremos Na verdade, réplica. é um esclarecimento. Não, claro. Mas Não, o objetivo é esse, gente. Aqui é para discutir, para colocar os até pontos. porque talvez não me expressei bem. Bom, a minha ideia, que era uma pura sugestão, claro, não é segmentar no sentido de precluir, muito menos cercear, muito menos ter questões até raciais ou sexuais, etc. e tal, tá? Então, não era nada de tudo isso. Era tentar valorizar, enfatizar o perfil de cada bairro, o perfil de cada lugar. Ou seja, me parece até uma coisa óbvia, de um lado, imaginamos a Praça da Liberdade, que é tombada, tem um jardim maravilhoso, delicado, tem obra, prédios tombados, etc. Não seria, ou imaginamos, a Praça da Estação, que é um espaço livre, muito grande. Inclusive, estou totalmente contrário a cordões, a cerceamentos, etc. Tá? Gostaria de deixar claro isso. Então, são dois espaços totalmente diferentes. É potencializar cada espaço, assim como a Santa Teresa sempre foi considerada mais boêmia, etc. É, na realidade, enfatizar e potencializar o perfil de cada regional. Então, a minha intenção era esta. Agora, sobre o feito que não dá para fazer isto ou ajudar nesse sentido, discordo. Porque do momento que, como ano passado, me coloca na Praça da Savassi um palco com música eletrônica, é claro que não vão vir famílias e crianças com a música eletrônica, né? Então, dá para, com certeza, ajudar a explorar o que tem de melhor cada regional. Então, nesse sentido, eu até gostaria de enfatizar que seria muito bom, quando falo de família, etc., não estou falando de família da Regional Centro-Sul ou só da Savassi, nada disso. Adoraria que tenha uma mistura entre a favela, a Regional Norte, a Sul, etc., por exemplo, de família e criança na Savassi. Então, não estou querendo ser absolutamente excluinte. Bom, fora esta explicação, que espero de ter esclarecido, gostei finalmente da fala da Belotur, do Felipe, quando fala que não irá ter grandes eventos, palco, etc. na Savassi, porque concordo. Naturalmente haverá fluxo de pessoas na Savassi e acho muito importante o que ele falou quanto à segurança e limpeza, ou seja, já sabemos e já imaginamos que, mesmo não tendo, digamos, atrações grandes, evento, palco, etc., haverá com certeza fluxo de pessoas. A única coisa que discordo, e talvez mais ainda os meus colegas da Brasel e do setor gastronômico, é quanto aos ambulantes.
eu considero um pouco os ambulantes para a gastronomia igual como os camelôs para o comércio. Não, mas eu pontuei que o ambulante, eu acho que não ficou claro, ele tem um local de atuação dele muito específico e que já é uma grande demanda, que não há necessidade, não é previsto dele estar lá, nem na regional e nem nesses espaços que a gente está gerindo, né? Até mesmo a construção do ambulante, a legalidade dele é que ele preste um serviço ao bloco de rua, que já é 80% da demanda da cidade. Então, eu acho que você não entendeu. Então, já está previsto, não há necessidade, e inclusive o credenciamento dele não o permite estar nessa regional, nesse espaço. Ele tem que estar necessariamente junto a um bloco de rua, que aí sim, primeiro, ele vai ter oferta ali, ele vai conseguir desempenhar o papel dele, recolher o troquinho dele, vai prestar um enorme serviço para a gente, de que vamos dizer ali, está hidratando, né, o folião ali com o serviço dele. Okay. Então é específico em bloco. Então, finalizando, nós teremos certeza que, por exemplo, na Savassi, onde tem bares, etc., haverá fiscalização. Sim. E não teremos ambulantes. Certo. Isto digo tanto para o setor gastronômico, que senão justamente paga imposto ano tudo, a gente conversa muito justamente no período que poderia ganhar está sendo prejudicado, bem como a outra questão que foi falada, levantada muito sabiamente, que é a questão da segurança através da não venda de garrafa de vidro, que nós sabemos que os nossos amigos aqui da Brasel, os nossos amigos bares e restaurantes, no período do carnaval principalmente, não vendem garrafa de vidro. Então, imagina só, todo o que justamente falou, aquele tapete de vidro que se encontra, por exemplo, na Savassi, é objeto dos ambulantes. Então, um motivo a mais, tanto de segurança quanto de questão de imposto, para que sejam, pelo menos na Savassi, cerceado. Obrigado. Agora, Felipe, a fala dele vai de encontro justamente da sua. Do que você identificou na regional é o que foi identificado ali também na Savassi. Não é que você está segmentando nada, nem aqui está segmentando a Savassi. Foi a identificação, assim como você teve na regional, ele tem também na Savassi, de buscar atender aquele público que naturalmente já frequenta ela. Léo, vou passar para o Major para ele fazer as colocações dele e dizer também, Major, que os bares e restaurantes estão dispostos a contribuir, ajudando financeiramente nas questões também da segurança ali. Importante essa segurança, está trabalhando em conjunto com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com a fiscalização, com a Belotur, que isso a gente pode estar fazendo depois, no encontro lá na Belotur. Major. Oi. Claro. Se quiser gravar aí, Gibson, você fala aqui no microfone. Vai lá, pode ir. Boa tarde para todos, meu nome é Gibson, trabalho também com eventos. Estou vindo do Rio de Janeiro para trazer 2 blocos, que um, inclusive, trabalha com 1,5 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, que é o bloco do Afro Reg. Justamente com o do Bola Preta que vocês falaram, o Rio de Janeiro esse ano está tendo uma discussão tremenda em questão da lotação de público que está tendo ao redor de Copacabana, Ipanema, Leblon. E eles estão tentando também recolocar esses blocos e até vetar alguns, por conta da multidão de pessoas que envolvem turistas também, e pela segurança e manter a estrutura da cidade. Aí, quando se fala de ambulantes e venda, que os vidros que sobram ali, etc., vêm também dos ambulantes, eu digo que tem que ser feito além disso, tem que ser feita uma conscientização do próprio cidadão, seja ele turista ou que reside aqui na nossa cidade, que ele tem que ir para a rua sim, porque não só o ambulante, mas muita gente sai de casa para economizar com a sua cerveja ali de casa. E geralmente o cara leva uma garrafa de uísque, ele leva uma garrafa de vodka, ele leva uma garrafa de vinho, ele leva um copo para tomar o uísque dele, ele leva a própria long neck, ou seja, eu acho que o maior causador dessa sujeira, infelizmente, somos nós, cidadãos e turistas que estão ali participando da festa. Então, eu acho que tem que conscientizar, criar uma ação junto de todos os órgãos competentes,
para informá-los desse bom senso de não levar para a rua esse lixo, né? Trabalhar com algo descartável, que seja lata, né, de alumínio, ou que se for levar uma bebida que seja destilada, que ele vire aquilo num componente de plástico, né? E isso é o ideal para manter a segurança e a limpeza da cidade. Outra coisa muito interessante que foi feita no Rio ano passado, que eu quero trazer para vocês, é referente uma ação de coibir que as pessoas sujem a cidade, né? Seja fazendo as suas necessidades em lugares indevidos e tal. O Rio de Janeiro criou-se uma ideia muito bacana que partiu, inclusive, do bloco Afro-Reg, que levou 1,5 milhão de pessoas pela orla de Copacabana, que era um pipi elétrico. O que funcionava? À medida que o cara fazia xixi no lugar correto, mais tempo de bloco tinha. Então, foi uma brincadeira que foi saudável e isso era contabilizado. Quanto mais gente fazia xixi no lugar correto, aquilo tinha um medidor ali que levava até o caminhão do trio elétrico que estava fazendo a passagem e ele ia como que gerando energia, através de uma maluquice que, inclusive, tem essa empresa no Rio, e aí mantendo-se a cidade limpa. Então, é uma brincadeira que conscientiza as pessoas e elimina um tanto de problema que a gente tem hoje, né? Outra questão, aproveitando rapidamente, outra questão referente a ambulantes. Eu conheço donos de casas, por exemplo, ali na Rua Outono, que eles estão fazendo, inclusive, um carnaval até fora de Belo Horizonte. Eles estão indo para a Bahia para fazer um carnaval lá. E eles fizeram um carnaval totalmente despretensioso, pensando que fosse no máximo umas 500 pessoas ali na Rua Outono, no bairro Cruzeiro. O estabelecimento ali chamou Jangal, e eles criaram um bloco que chamava Jangalove. O que aconteceu? No entorno ali do bairro do Cruzeiro, próximo ao AB ali da Rua Albita, de repente apareceram 7.000 pessoas. Então, a prefeitura não tinha, nenhum órgão competente estava sabendo daquilo, porque os proprietários não achavam que ia dar substancial, que o pessoal ia dar tanta notoriedade para aquele evento que eles criaram. E aí, o que aconteceu? Primeiramente, nem ambulante apareceu por lá. Então, o pessoal ficou seco, sem beber nada, porque o bar dele não conseguia atender a demanda. Se tivesse uma organização antecipada, teria ambulantes para cobrir ali aquela parte, uma vez que não tem outros bares naquela rua. Então, acho que tudo no carnaval é importante, desde que seja feito de uma forma bem organizada. Tem que ter ambulante, tem que ter uma mistura de povos, tem que ter entretenimento para todos os públicos, para todos os bolsos, né? Que aí cada um diverte como pode e da maneira que quer. E é isso. Eu acho que é só mesmo a questão de segurança. Aproveitando antes do Major falar, é isso. Eu acho que tem que ser feita uma ação agressiva de conscientização dos turistas e do cidadão de Minas Gerais e de Belo Horizonte, quando for sair na rua. Eu acho que eles são os maiores causadores desse lixo e dessa quebra de vidro, e até mesmo de atrapalhar a venda dos bares. Porque eu já vi, inclusive, eles ficam na porta dos bares vendendo a bebida deles. Então é uma coisa maluca. Então uma forma de coibir isso é registrando mesmo os ambulantes e criar uma área de circulação para eles. Tá? É isso. Tudo de bom para todos aí. Obrigado, Major. Por favor. Bom, primeira coisa é cumprimentar, de fato, a Câmara Municipal, o senhor vereador Léo Burguês, pelo protagonismo aqui da casa em reunir esses atores para debater um assunto muito importante, né, que é o carnaval, que impacta de verdade a cidade, especialmente a questão da segurança no nosso caso. Bom, como que a Polícia Militar ela enxergou o carnaval desse ano? Ele é movido por blocos, não é isso? E por palcos, que são fixos. E são 200 de blocos, e no caso específico, dentro da região da Contorno, que envolve 4 palcos, que é o desfile da Afonso Pena, que a gente chama do palco ali da Afonso Pena, o Bar 41 na Avenida Brasil, o palco Praça da Estação e o palco Savassi. São os 4 grandes eventos que nós temos dentro da Avenida do Contorno. Quanto aos blocos, nós julgamos muito importante, de fato, esse cadastro, para conhecermos e também dialogarmos sobre itinerários, as medidas as informações que eles precisam ter, né, nesse palco. Esse itinerário, ele é importante do ponto de vista de regiões que devem ser respeitadas. Existem regiões hospitalares, existem patrimônio público, cultural,
Existem áreas de segurança, né? Nós temos centrais de 190, nós temos... Bom, então o bloco é importante. O que nós percebemos em relação aos blocos de carnaval esse ano de 2015? Eles funcionaram no período diurno e arrastou, de fato, multidões que nós acreditamos ser histórica, essa multidão. Nunca houve em Belo Horizonte, acreditamos, um carnaval com 1 milhão de pessoas, como foi noticiado na mídia. Não nos pegou de surpresa, nós já vimos de um histórico de praticamente 500 mil pessoas. O que a Polícia Militar fez a respeito disso, por causa de um conteúdo que foi falado aqui agora, nesse momento? A imprevisibilidade de público. As mídias sociais, elas geram esse aspecto de um certo imponderável. Existia bloco que o ano passado registrou 3 mil pessoas, esse ano 30 mil. Blocos que viriam a ter 3 mil pessoas, de acordo com o nosso cadastro, não teve nenhuma pessoa. Um bloco na Centro-Sul não teve nenhuma pessoa. Então, há esse lado de uma pessoa mandar mensagem para outras pessoas, sai e desloca a determinado... Isso é um conteúdo, essa imprevisibilidade, que nós tivemos que aprender a trabalhar, criando uma memória histórica de cada dia, diária, de cada bloco, através da nossa seção de inteligência. Cada bloco, o número de pessoas que esteve de fato naquele bloco, o itinerário que seguiu, então isso é um problema nosso. Muitas vezes nós precisamos durante os eventos, por exemplo, o bloco então brilha, no sábado, 11 da manhã. Havia uma previsão de 3 mil pessoas na região ali da Guaicurus, chegou-se a ter 35 mil. Foi algo assim, bom, e não tinha policiamento, nós tínhamos uma viatura parada lá, de repente começa a comunicar, olha, nós estamos com medo do pessoal cair no Arrudas, porque não tem espaço para passar na Andradas aqui. E carro, risco de pisoteamento. Tivemos poucas ocorrências nesses casos dos blocos. Nós temos os dados aqui, vamos tratar. Graças a Deus, não. E talvez aí a principal preocupação nossa é a vida, né? Nós não queremos que o carnaval seja manchado por uma catástrofe, que nós estamos falando de evento de multidão, e segundo, que as pessoas possam divertir no carnaval, e não se ferir, ser furtado, ser roubado, etc. Então, a Polícia Militar criou isso e nos preocupa do ponto de vista de bloco, itinerário, cadastro, para a gente conhecer, dialogar e estabelecer os parâmetros ali mínimos de segurança e de organização. O que não quer dizer que a Polícia Militar é contra esse universalismo, nós somos favoráveis a isso, mas precisamos ter o mínimo de regras para poder a cidade conviver. 2 blocos em confronto, nós não sabemos. E havia a perspectiva, inclusive, do bloco do Cruzeiro e do bloco do Atlético, essas coisas. Então, precisamos de compreender todos eles para ter uma regra mínima. Do ponto de vista dos palcos, tivemos o desfile na Afonso Pena, o batalhão de choque ajudou o 1º batalhão nesse evento, foi um evento tranquilo. O Bar 41 também no Santa Efigênia. Na Praça da Estação, nós registramos algumas agressões, alguns furtos, roubos, mas o que nos chamou a atenção, e nós pedimos aí, do ponto de vista da Prefeitura, apoiar. O que acontecia na Praça da Estação? O show acabava por volta de meia-noite, 1h da manhã, e pessoas se aglomeravam nos pontos de ônibus para ir embora para suas residências. E não havia ônibus. E, às vezes, a pessoa dormia ali, tinha bebido muito, descansando, o sono pegava e eram furtadas, eram roubadas. Arrastões, isso aconteceu na Praça da Estação. Então, é algo que nos chama a atenção e nós pedimos aqui esse apoio, porque as nossas patrulhas não conseguiam... era tanta demanda para pontos de ônibus, tanta gente, que as nossas patrulhas não conseguiam ser efetivas do ponto de vista do policiamento ostensivo para todos esses foliões. Quanto a Savassi, aí sim nós precisamos conversar realmente. Bom, esse palco que foi montado esse ano com o DJ, de fato, trouxe um público muito grande, e na região da 4ª Companhia, que pega Savassi, o setor Boa Viagem e parte do Lourdes, maior parte do Lourdes, nós tivemos, de fato, nós tivemos o dobro de crimes violentos em relação ao ano passado, com o pico do crime acontecendo entre 1 da manhã e 2, maior parte deles, e na segunda maior parte entre 22 e 23 horas. O que acontecia na Savassi? Houve uma sequência enorme de roubos, especialmente arrastões pela madrugada, durante todos os dias de carnaval. As pessoas saíam dos blocos e haviam grupos organizados,
promovendo esse tipo de coisa. Então, aconteceu, a Polícia Militar agiu, fez muitas prisões, mas nós queríamos que não tivesse nenhuma, que houvesse tranquilidade. Então, é um evento realmente que nós não entendemos direito essa dinâmica de tanta gente que se movimentou para, de fato, cometer crime. O que aconteceu? O Comando de Policiamento da capital encaminhou para cá guarnições tático-móveis dos outros 7 batalhões de área do CPC para nos ajudar nessa contenção na madrugada durante todos os dias de carnaval. E a Rotan também destacou para cá praticamente todo o seu efetivo para a madrugada da Savassi, especificamente da Savassi. A irradiação é toda lá, eu tenho os gráficos aqui, inclusive os mapas de Kern, posso até mostrar se for necessário. De forma que nós tivemos praticamente o dobro de crimes violentos na Savassi esse ano em relação ao ano passado. Bom, achamos que o que está sendo debatido aqui é altamente pertinente do ponto de vista da segurança. A gente estabelecer que a Savassi seja uma região com mais cuidado. Os blocos, eu acredito que vamos continuar esse aspecto pacífico, esse aspecto multicultural, e típico do carnaval aqui. A gente percebe esse senso de responsabilidade dos organizadores, é visível isso, e ficamos muito satisfeitos. Sabemos, a prefeitura nos apoiou muito, é importante a SLU, às vezes a Guarda Municipal tem sido um parceiro muito importante, a segurança privada em alguns locais, e assim também como a fiscalização. Mas o que nós precisávamos para esse ano é realmente mudar, na nossa opinião, Polícia Militar, o foco Savassi. Exatamente o que está sendo debatido aqui, então nós chancelamos e ficamos muito satisfeitos, porque se houver retirar realmente esse DJ que aconteceu lá, e a gente conseguir manter minimamente um perímetro de segurança na Savassi, seria muito importante. O que nós estamos falando é do ponto de vista de uma catástrofe. Nós vimos que alguns dessas pessoas mal intencionadas começavam a juntar garrafas nos quadrados, assim, próximo ali, inclusive ao McDonald's, para começar uma guerra de garrafas, criar um terror para as pessoas correrem ali. Nós conseguimos coibir todas essas, inclusive várias dessas pessoas que estavam fazendo isso, tinham mandado de prisão em aberto, foram presas na mesma madrugada. Então, isso nos chamou muita atenção, e nós registramos que queremos o carnaval, mas nós temos, é o nosso dever, proporcionar essa segurança. Bom, esse modelo que está sendo construído, então, para nós é essencial, chancelamos, achamos muito importante, de 6 pessoas por metro quadrado, vamos ter 2, 3, e o controle de acesso talvez seja importante, sim, nesse caso da Savassi. Não para bloco, etc., mas na Savassi nós achamos importante para a segurança das pessoas que estão ali, dos lojistas, etc. Nós achamos que as entradas ali... Carteira de identidade? Não. O controle de acesso para entrar na Savassi, as pessoas, locais para entrar, né, os pontos da Savassi, o local de entrada, nós temos ali um portal, de forma que cada pessoa entra, sente que está sendo monitorada, uma sensação de segurança que a pessoa que entra tem. Nós queremos tirar, são pessoas mal intencionadas. Nós não queremos barrar, me dar sua identidade, não é isso. Mas nós precisamos de criar corredores de acesso para que cada pessoa que entra possa ter pelo menos a sensação de que está sendo ali monitorada, seja por segurança privada, Guarda Municipal, Polícia Militar. Bom, em relação às preocupações, então, é a questão da vida, a integridade física, o patrimônio. O banheiro químico ele é importante para evitar essa sujeira da cidade e também outros crimes decorrentes. E queremos, esse ano também, contar com o mesmo apoio da Prefeitura, Guarda Municipal, SLU, diversos órgãos, e também da Defesa Civil. É uma recomendação do Coronel Cícero para a gente procurar a Defesa Civil Municipal, né, para tratar também de pontos de controle dessas multidões. E vamos também monitorar isso tudo através do COP, da Prefeitura, das nossas câmaras do Olho Vivo. Vamos procurar manter o monitoramento 24 horas de todo o Carnaval de Belo Horizonte. E eu queria dizer, por último, que o Carnaval e a virada cultural são eventos realmente gigantes na nossa área de atuação, que tem representado cerca de 10% do crime. 2 semanas representam 10% de todo o crime que tem ocorrido nesse perímetro interno a contorno. Então, claro que é pelo volume de pessoas. Então, nós gostaríamos que fosse dias que não tivesse isso. Vamos trabalhar firme para que a Polícia Militar consiga promover a segurança nesse carnaval, que nós acreditamos que vai ser o maior do que o ano passado, do que esse ano. Esse 2016 vai ser maior.
E nós contamos com esse apoio de todos, inclusive aqui da Câmara, vereador, que movimenta, de fato, que a caixa de ressonância da nossa população, do nosso povo, que merece um carnaval digno e com segurança. Obrigado, Major. O Léo, ele parece que foi dar uma entrevista. Só fazer algumas observações, Coronel, Major. Esse negócio do controle, eu tenho uma certa aversão. Eu sei que a questão da segurança é muito importante, mas se a gente se ativer a isso, a gente está criando assim... olha, o que tem de projeto de lei aqui, Felipe, para colocar detetores de metais para entrada nas escolas, detetor de metais para nas mochilas das crianças. Você não acredita, Major? Sim, nós vamos criando uma paranoia que a gente não consegue mais viver sem a vigilância eletrônica. Tá ficando assim. Então, assim, quando eu penso num carnaval, pelo dado que você falou aí, Major, pensando a Tereza, houve alguma ocorrência na Praça da Liberdade, alguma coisa gravíssima, assim, furto tem todo dia, né? Eu acho que assim, o que tem ocorrido porque eu acompanho, sabe, Major? Porque me interessa muito essa área do carnaval, da cultura, da espontaneidade, da criatividade, participação das pessoas. Eu acho que quando aglomera 50, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, evidentemente que vai haver algum tipo de furto, de alguma lesão. Mas, assim, o que eu penso na Savassi, tem que ter controle de entrada? Não, acho que tem que proibir a circulação de automóveis, pode até determinar até meia-noite, encerra as atividades, 11 horas da noite, um tipo de coisa assim. E a polícia militar, que tem cumprido bem esse papel, fica ali até esvaziar a praça. Para evitar essa sensação que eu não estou apresentando carteira de identidade, mas eu estou sendo monitorado. Isso é muito ruim num clima. Eu penso assim, né? Ficar separando a cidade assim. Por que essa Savassi? Por que não a Praça da Estação? Por que não Afonso Pena? Por que não o Barreiro? Então, por que não Santa Teresa? Por que Savassi? Então, assim, me parece que há um preconceito em relação a Savassi, como se todos que ali fossem, né, ou uma parcela, fosse para praticar crimes. Então, essa é a minha observação, sabe? Quero cumprimentar a Polícia Militar, que, em relação a Santa Teresa, que eu participei com efetividade, o horário foi ampliado, havia uma resistência, uma incompreensão do major à época, lá não me lembro mais o nome. Não, tem que terminar às 6 horas, vê se pode, carnaval 6 horas, horário de verão, sol rachando na cabeça do Felipe, né, acabar às 6 horas. Então foi até às 10 horas, não houve quase nenhum incidente. É isso que eu penso, assim, não desqualificando a tua fala, Major, mas eu acho que a gente tem que abrir um pouco mais, né, para a questão dos ambulantes. Eu acho, viu, Léo, foi muito bacana, né? Então eu vou passar a palavra para você outra vez. Observações, Major, sei que você vai me replicar com toda a pertinência, mas porque eu tenho um compromisso às 3h30. Se você puder ser breve, eu faço questão de escutar. O único argumento, vereador Arnaldo Godoy, e o nosso respeito à sua liderança, né? Quem sou eu para ter liderança? Militância e nosso respeito. O único critério que nós colocamos, único, é o crime. Único. Não tem porque essa Savassi, não é classe social, não é nada, absolutamente, é o crime. Por quê? A história, ela é um sistema de aviso prévio, nós sabemos disso. Sim. Esses históricos de roubos, de arrastões, de furtos, quando a gente coloca que 38% de carnaval desse ano, carnaval do ano passado, aumentou na Savassi, nós estamos falando de 503 crimes no carnaval lá, é na Savassi. Quando nós falamos que aumentou 40% roubo, 43% furto, não houve homicídio, mas houve 3 tentativas. A Polícia Militar registrou no Carnaval de Belo Horizonte, dentro da Avenida do Contorno, 3 tentativas. Então, e quando a gente localiza, se eu pudesse projetar aqui, seria fácil a gente entender a Savassi como um hub. Você pode até projetar, não vou ver nada, viu, Major?
Sim, mas eu conseguiria concentrar aqui, mostrar direitinho que virou um hub realmente do crime violento. Mas os dados o senhor interpreta bem, melhor que eu, e acredito que o único argumento da Polícia Militar é a Savassi, especificamente, se não houvesse o crime, nós não teríamos esse tipo de preocupação. Mas houve também ali uma aglomeração maior, né? O senhor pode me passar esse mapa aí? Ou o senhor não tem cópia? Eu gostaria de passar para o pendrive. Eu posso. Ah, você passa. Ô, Arnaldo, eu quero trazer um posicionamento, viu, Arnaldo, dos comerciantes. Todos os comerciantes são favoráveis ao fechamento. Por quê? E dos frequentadores de bar. Não inibe e não está restringido nenhuma pessoa de Belo Horizonte a estar entrando, não está inibido classe social, sexo, nada. Mas está dando, primeiro, a sensação de segurança. Primeiro, um local cercado, o Major pode estar falando isso, para a questão de segurança é muito mais fácil deles fazer. Um local cercado que um local aberto é óbvio que é mais fácil, Arnaldo. De cuidar, o Major, o especialista, vai estar falando isso. E nós não estamos cerceando o direito de ninguém. E fazendo mais, por exemplo, na Praça da Estação eles colocam, não sei se é 20 mil pessoas, deu aquele determinado número de pessoas, não é privilégio de A, de B ou de C, ou de ser mais rico ou mais pobre, ou ser amigo de Ciclano ou de Beltrano. São aqueles que chegaram primeiro ali no local. Aí o local lotou, não cabe mais, não se pode mais entrar naquele local. Né? Não, bom, eu tenho que ir embora, viu, Léo? Eu nunca, quem vai 20 mil? Você vai contar 20 mil ou 19.816? Eu não posso, é muito precário essa avaliação. O pessoal sai, ninguém vai ficar lá exprimido, não. Sai, vaza, vai para outro lugar. Não é assim, as pessoas não são também... Nós somos responsáveis pela segurança de todo mundo. Foram 177 furtos esse ano na Savassi contra o ano passado, 84. Quantos, o Major, desculpa. Quantos furtos houve em Belo Horizonte ano passado? Uma aglomeração de pessoas. No Mineirão, no Mineirão bebe. No período de carnaval nós tivemos 360, 177 foram na Savassi. E durante o ano? O ano passado, 252. E durante o ano? No carnaval? Não, durante o ano todo. Concentra a gente no carnaval, evidentemente que adensa o número. Mas, Arnaldo, o que ele está querendo mostrar, só para você entender, dos furtos que aconteceram, dos crimes que aconteceram no carnaval, metade foi na região da Savassi. Então nós estamos buscando o quê? Mais segurança. Quantas mil pessoas lá? Por isso que está se fazendo essa ideia de tirar. De tirar agora é uma maneira que todos nós conseguimos, conversando aqui, para evitar que tenha esse tanto de ação. Não vai ter grande evento lá. Perfeito. Precisa controlar a gente para ficar entrando lá, só isso. Pode continuar, fala. Tá bom, vou passar. Quer completar, Major? Completar, que nem completar você fala. Bom, o único critério da Polícia Militar é técnico. Né? O único critério é técnico. É o volume de crimes na Savassi. A necessidade de recobrimento que a Savassi exigiu de nós, desguarnecendo. Nós desguarnecemos. Dos 7 batalhões com área territorial, nós tivemos que tirar a viatura do Barreiro, Venda Nova, de Santa Teresa, para ir para a região da Savassi. Isso, para nós, é um procedimento de contingência que pode ser evitado através desse planejamento que está sendo... Então, nós aquecemos, chancelamos e entendemos que é o melhor caminho. E, mais uma vez, nós queremos, vereador Léo Borghese, cumprimentá-lo por esse protagonismo, por chamar os órgãos envolvidos há um tempo considerável para a gente pensar realmente as nossas ações. A Polícia Militar está preparada, vai cumprir com o seu dever. Se há 3, 4 anos atrás, 10, 20 anos atrás, o período de carnaval em Belo Horizonte, era um período que nós estávamos respirando para o ano, nós temos que, muitas vezes, cancelar férias de grande parte do efetivo, porque virou realmente uma operação gigantesca, muito grande, envolvendo efetivos muito grandes para proporcionar a segurança. Nós queremos ser o que foi falado aqui. Não queremos ser vistos, mas temos que estar pronto para atuar em qualquer circunstância, seja nos blocos, seja nos palcos. Muito obrigado. Léo, para estar encerrando aí, pode colocar? Alguém quer mais alguma coisa? Não? Léo, eu sei encerrar aqui. Bom, eu acho que no final das contas está todo mundo participando do mesmo pensamento, que é um melhor carnaval, mais organizado, mais seguro, mais limpo, enfim, que é o que todos querem. Vou levantar um ponto sobre a questão da segurança, Major.
Eu tenho 3 bares do lado do McDonald's, no quarteirão fechado. E o que acontecia? Muitos arrastões eram muito ali na porta por causa do McDonald's, que é onde a maior concentração sempre foi. Uma coisa que ajudou muito a gente vale ressaltar, foi o WhatsApp Seguro da Savassi, criado lá na CDL, até o Roncini foi líder desse projeto aí, que ajuda muito a gente, não só no Carnaval, como em grandes outros eventos. Então, acredito que vale os comerciantes aqui presentes ficarem mais ativos e mais vigilantes para ajudar a PM junto com o WhatsApp. Uma outra coisa para a questão da segurança importante, aí eu estou falando em nome dos bares da Savassi, que a gente já conversou em outras reuniões. O que acontecia? A prefeitura ia lá e desligava o palco às 10 horas, salvo engano. E começava, parece, com uma troca de efetivo de vocês, de quem ia ficar na madrugada. Então, dava aquele espaço onde a PM estava menos presente, que é esse horário de 10, 11 horas. Só que o que acontecia? Aí eu vou fazer a meia-culpa da nossa área, dos bares. O Zezinho ligava um som com a música ao vivo, o outro ligava um carro de som e ninguém dispersava. Então, realmente fica difícil vocês cumprirem o papel de vocês. E aí eu falo assim, em nome dos bares que já participaram da reunião, que estão na Brasil com a gente, que é viável, inclusive, a gente combinar um horário de fechamento. Olha, tal hora, gente, vamos combinar de fechar, acabou o tumulto, vamos dispersar, porque a gente ajuda nessa questão da segurança. Aí já para o Felipe, eu acho que assim, se formos ter um conteúdo e quiser, estamos à disposição para um conteúdo conjunto que comece mais cedo e termine 10 horas, mas com os bares fechando às 10 horas, porque senão nada adianta. Então, se quiser abrir o diálogo, estamos à disposição, inclusive com a PM, com um horário, como é que a gente faz, como alertar os bares. A questão de limpeza já é praxe, nossos bares limpam um pouco, mas a SLU faz a grande parte. E no mais é isso, gente. Eu acho que estamos caminhando para uma coisa melhor elaborada, digamos assim. Felipe, para encerrar. Aproveitar, então, agradecer a oportunidade daqui, da gente estar debatendo sobre esse assunto. E eu queria aproveitar o momento para fazer um pedido para o Major. Na verdade, eu estou sendo um representante, um porta-voz. E eu entendo que nos últimos anos o brasileiro, de uma maneira geral, ele passou a entender muito o papel dele, assim, como cidadão, nos seus questionamentos, nas suas reivindicações. A gente vendo isso em vários tipos de manifestações e de reivindicações, e eu acho que é um grande momento para nós termos esse entendimento e também darmos respostas a questionamentos, demandas e novos tipos de postura e de conduta. Então, encaminho para o senhor uma solicitação dos blocos de rua que a gente tenha no Carnaval a PM desarmada nas ruas de Belo Horizonte acompanhando esses blocos. Que ela se coloque desarmada, até mesmo pela característica do Carnaval que é feito com os blocos de rua, que é com ocorrência praticamente zero. Obviamente eu estou dizendo em quais momentos, em quais locais que isso aconteceria, e que não haveria necessidade, mas eu acho que seria uma grande oportunidade de entendimento e de postura, até da Polícia Militar, até dos órgãos públicos e junto à sociedade. Eu acho que seria pertinente, não precisa responder agora, leve lá para o nosso comandante esse pedido e essa sugestão dos blocos de rua de Belo Horizonte, de ter a participação da Polícia Militar desarmada. A arma, ela não é para ferir e matar, ela é para defender. Sim. No caso, a vida ou a integridade física. Ela faz parte, né, do equipamento, do armamento e do aprestamento do policial ali. Então, eu vou dizer assim, há uma dificuldade grande de deixarmos, porque a necessidade, ela pode ocorrer, como eu disse, né, os arrastões, ela faz parte de um escalonamento do uso da força. Mas nesses desfiles esse problema não acontece, efetivamente até por relatórios da Polícia Militar, em que não há ocorrência nenhuma nos blocos de rua. Eu particularmente, não tem nada a ver aqui, não, poderia ser até mais politicamente melhor para mim estar defendendo isso, mas particularmente eu não primeiro estou falando em prostituição, estou falando de desfile. Eu entendi, nos blocos, acompanhando os blocos. Eu tenho um respeito pela nossa Polícia Militar, porque a gente vive aí pelo Brasil, e eu acredito que a melhor polícia também tem no Brasil. Então, eu acho que é muito difícil da gente retirar a arma do nosso policial, que nós vimos aí manifestações com
dezenas de milhares de pessoas e não teve o tiro do policial ali no meio daquele negócio ali. Tiveram utilização, né, de várias outras graduações de força respondendo a ataques que foram feitas, né, naquela época. Então, particularmente, viu, Felipe, eu acho isso difícil de... Até eu, inclusive, como cidadão, eu quero ver minha polícia militar armada, mas utilizando a força de acordo com o necessário. E se no meio de uma ração desse tem uma briga lá? Não, obviamente a gente está levando em consideração assim, a característica do evento. Eu entendo qualquer tipo de dificuldade, mas eu acho que esses paradigmas a gente tem para romper mesmo. E eu espero que um dia, eu acho pertinente que um dia a gente tenha tranquilidade para encarar isso, qual a intenção e até atender a isso. Então, diferentemente de outros tipos de manifestação com outra característica, essa tem uma característica própria, familiar, tranquila, que por estatística não há ocorrência, me deixa mais temeroso a possibilidade de uma atitude impensada do que a possibilidade de estar garantido algum tipo de segurança. Se me permite, vereador. Mas há uma questão, apenas sabe? Uma... Não é nem há uma questão, aqui, né? Há uma questão que eu queria colocar. Se não tem motivo para não usar, não tem motivo também de que houve um erro de um policial que sacou uma arma e feriu alguém no bloco. Há uma questão que precisa ser levantada, que é confiança. A arma por si só não vai fazer nada. Nós somos treinados, capacitados. Qualquer policial militar, inclusive existem policiais que não podem andar armados. Se ele está armado, ele está treinado, capacitado para usar arma de fogo. É para o bem e é para a segurança do próprio folião. Então, eu faço uma defesa intransigente da Polícia Militar, dos nossos treinamentos, da nossa capacitação, e eu quero te garantir que trata-se de maior segurança do policial militar. Todo policial militar sai com 2 instrumentos de menor potencial ofensivo e a arma. Ele vai ter munição química, vai ter algema, vai ter um outro equipamento antes de usar a arma. É o último dos recursos que ele vai usar. Ele é treinado e capacitado. Felipe, eu quero te convidar a confiar na Polícia Militar. Major, eu não vou nem me estender no caso, porque senão eu estaria aqui representando os blocos na discussão. E, no caso, eu não tive nem autorização para isso, nem a liberdade para isso. Eu aqui apenas sou um porta-voz do pedido. Então, eu acho que essa discussão, eu gostaria que o senhor levasse, acho que essa discussão poderia até ser proposta, até de ter com os blocos de rua, acho que é importante. Eu acho que é para o crescimento a gente ouvir todas as partes interessadas e os motivos de cada um. Quero mas eu não me considero... os blocos a confiar na nossa capacitação. Vou levar essa... Muito obrigado. Fala. Pois eu confio. Gente, muito obrigado a todos. Declaro encerrada essa sessão.